seu amor por mim. É mais doce que o mel e sua misericórdia é nova cada dia. Seu amor por mim é mais doce que o mel e sua misericórdia é nova cada dia. É por isso que te louvo, é por isso que te sirvo, é por isso que te dou todo o amor. É por isso que te louvo, é por isso que te sirvo, é por isso que te dou todo o amor. Aleluia. Glória ao teu nome, Cristo amado. Seu amor por mim é mais doce que o mel e sua misericórdia é nova cada dia. Seu amor por mim é mais doce que o mel e sua misericórdia é nova cada dia. É por isso que te louvo, é por isso que te sirvo, é por isso que te dou todo o amor. É por isso que te louvo, é por isso que te sirvo, é por isso que te dou todo o amor. Louvemos ao Senhor. É por isso que te louvo, é por isso que te sirvo, é por isso que te dou todo o amor. É por isso que te louvo, é por isso que te sirvo, é por isso que te dou todo o amor. Cristo maravilhoso, louvado seja o teu nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em vossos corações. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com a live da Igreja Unida do Parque Sevilha, diretamente aqui da minha residência. E é um grande prazer que eu tenho de estar aqui reunido para transmitir a palavra de Deus, para nós compartilharmos de assuntos importantes da operação de Deus. Deus que se preocupa com seus filhos, preocupa-se com o seu povo, e sempre dando revelações, sempre dando demonstração do seu poder, da sua graça e da sua bondade. Hoje à noite eu quero falar sobre sonhos. E a diferença que há entre o sonho de Deus e o sonho humano. O sonho humano é aspiração, é anelo, é algo que se deseja, que se coloca dentro do coração. São objetivos, às vezes são até metas que a pessoa traça para atingi-la.
O sonho de Deus são revelações. Revelações que ele manifesta para seus filhos, para aqueles que lhe amam e para aqueles que são amados de Deus. Eu quero nesta noite chamar a sua atenção para o texto das Sagradas Escrituras sobre um moço que foi dito pelos seus irmãos que ele era um sonhador, que é o caso de José. José teve vários sonhos e José interpretou alguns sonhos. José teve um sonho que ele contou para os seus irmãos e esse sonho deixou seus irmãos mais furiosos. No capítulo 37 de Gênesis, versículo 9, diz assim: José teve outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse: o que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe, teus irmãos, viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? O sonho de José era uma revelação de Deus. José não estava contando isso dentro da sua soberba ou dentro do seu egoísmo, traçando metas de ser alguém, não. Mas isso despertou o que já era frequente entre seus irmãos, um grande movimento de ciúme e de rejeição à figura de José. José era o filho mais novo de Jacó e então esses seus irmãos saíram para levar as ovelhas para passar e tinha que ir para longe porque não havia muito pasto ali por perto. E eles já estavam chegando a alguns lugares distantes. E José foi lá levar alimento para eles, mandado pelo seu pai. E quando eles perceberam que José vinha vindo, eles então já disseram: lá vem o sonhador. Ele vem para nos sondar, para nos vigiar, para contar o que nós estamos fazendo para o nosso pai. No versículo 20 do capítulo 37, eles dizem assim: vamos matá-lo agora e lançá-lo numa cisterna, tá? E diremos que uma fera devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rúben, que era o mais velho, era o primogênito, livrou das mãos deles, dizendo: não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: não derramarei sangue, lançai-o nessa cisterna aqui no deserto, e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai, levar ele para casa vivo. Nós vamos ouvir uma música e depois nós vamos cantar um pouco, falar da palavra. Deixa Jesus encher tua vida do seu espírito e seu amor.
encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andarás do modo como a Bíblia diz. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, vem e canta com toda a alegria do teu coração. Renda tudo a Ele, tenha a salvação. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Tudo entrega hoje em nome de Jesus. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Deixa Jesus encher tua vida do seu Espírito e seu amor. Encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andarás do modo como a Bíblia diz. E andarás do modo como a Bíblia diz. E andarás do modo como a Bíblia diz. Se houve uma pessoa com motivo de sobra para cultivar a amargura, essa pessoa era José. Arrebatado precocemente das mãos de seu pai, teve o que parecia naquele momento uma carreira que poderia ser uma carreira brilhante, de sucesso, tragicamente interrompida pela maldade dos seus 11 irmãos. José, porém, livrou-se de um buraco ainda maior do que aquele que seus irmãos o jogaram, o buraco da amargura. Por sofrer injustiça, por sofrer preconceitos, mas é sempre assim. As pessoas invejosas, elas não conseguem ver quando Deus escolhe uma pessoa. José é escolhido por Deus. Deus tinha uma missão sublime para José. Dentro daquele pacto, daquela aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, José é a figura proeminente. É a figura que vai traçar elos importantes para aquela nação que Deus prometeu a Abraão, que dele suscitaria. Os irmãos de José fizeram dele uma vítima
de um tratamento diferenciado que gerou a inveja. Seus irmãos percebiam isso do seu pai. E eles ficaram muito enciumados, porque José ganhava atenção, José ganhava roupas caras, ocupava lugar de honra ao lado de seu pai, recebia os elogios publicamente, e comparações vantajosas. Porque a pessoa de Deus é a pessoa que Deus condiciona para que essas pessoas sejam pessoas que tenham desenvolvimento, uma postura ilibada. Então, eles planejaram tirar José de todo aquele conforto que ele tinha ao lado de seu pai. E eles queriam matá-lo. Ainda que Deus usou a vida de Rubens, ou de Rubem, para poupar a vida de José, dizendo: não vamos matá-lo, mas vamos jogar nessa cisterna e deixaremos ele aí, vai morrer por si. Não era intenção de Rubens que ele ficasse ali. Ele talvez planejasse, quando os irmãos saíssem, ele voltar lá e retirar José de lá. Só que no descuido, os irmãos veem que vem passando um grupo de ismaelita, medianita. Ismaelitas são os descendentes de Ismael. E eles então vendem José. Vendem José para esses homens. Eles levam José embora e depois então eles vão traçar o plano. Eles tiraram aquela túnica bonita e cara de José. Mataram um animal, pegaram a túnica e jogaram sangue sobre ela e levaram para o seu pai, numa trama macabra, numa trama triste, enganaram o próprio pai, simplesmente por causa dos ciúmes, da inveja. Mas José era um homem escolhido. Desde o ventre da mãe, para servir a Deus. Enquanto seus irmãos, ao invés de apacentarem o rebanho, eles saíam para ir nas cidades festejar. E eles não gostavam porque José não tinha esse tipo de conduta. José era mais regrado, era mais chegado às coisas de Deus do que eles. Então o que aconteceu? José vai ao mercado de escravo do Egito. É colocado lá para ser vendido. Aparece lá o mordomo do rei e compra José e leva para a sua casa.
José começou a se destacar pela sua aplicação e a bênção de Deus na vida dele. E aquele homem via que José fazia ele prosperar. E Potifar, então, coloca José em destaque. E José passa a tomar conta de todos os negócios do Potifar, com brilhantismo. Porque a pessoa de Deus, quando ela se envolve em qualquer tarefa que ela vai executar, Deus o abençoa. E ela é bem-sucedida. Mas a mulher de Potifar, ela tenta atrair aquele jovem. José, quando chega na casa de Potifar, ele chega com 17 anos, um garoto. Mas, meus queridos, esta mulher trama contra ele, inventa mais uma mentira, mais uma razão para José se encher de angústia, de espírito de vingança. Mas o coração que Deus habita não entra esse tipo de manifestação, porque Deus é quem ocupa o coração. A pessoa invejosa, ela não tem Deus no coração. A pessoa vingativa, ela não tem Deus no coração. Porque Deus disse que a vingança é dele, quem se vinga por mim é Deus, quem se vinga por você é Deus, você é de Deus, é Ele que cuida de você. José vai preso. Lá na prisão, José interpreta o sonho de um dos colaboradores do rei. Ele sai da prisão, como José interpreta o seu sonho. Porque sonho, irmão, tem que ser interpretado. Não adianta eu ter o sonho de querer ser médico se eu não quero estudar. A interpretação é eu me esforçar para chegar onde eu pretendo, onde eu sonho. Isso não cai do céu. Esse passou. Depois José interpreta o sonho de um outro e diz para ele: olha, lembre de mim quando você estiver lá fora. E ele saiu e passou o tempo. E ele esqueceu de José. Precisou o faraó ter um sonho para que aquele servidor lembrasse de José e contasse, dissesse o que tinha acontecido, como José tinha interpretado o sonho. Então mandaram chamar José. E vocês sabem, vocês leem a Bíblia e vocês têm o conhecimento do que houve com José. Ele interpretou o sonho. Foi galgado ao posto de governador. Abaixo do faraó, José era quem mandava no país inteiro. Mas esse não era o sonho de Deus. Esse é um posto que Deus coloca para poder executar a sua obra. Meu irmão, você que está sofrendo, passando por perseguições, por invejas,
as pessoas te acusando de coisas que você não fez, as pessoas te levando à justiça, mentindo, como mentiu a mulher do Potifar, como mentiram os irmãos de José, para que seu pai cuidasse, que ele estava morto. Mas o sonho de Deus, irmão, são sonhos que para nós chegarmos a eles, dá-se muito trabalho. Enfim, o seu pai e os seus irmãos, há uma grande fome na sua terra, e eles se sujeitam a vir ao Egito, e é toda aquela conversa. José coloca dinheiro na bagagem deles, dizendo que eles foram desonestos, para que eles sentissem como é duro, às vezes, a gente acusar uma pessoa quando ela não tem culpa, não fez aquilo que se acusa. Até o ponto que José encontra-se, revela-se aos seus irmãos e manda trazer o seu pai. Isso daí é a continuação do sonho de Deus para a nação de Israel. Se eles houvessem matado José, esse sonho estaria adiado. E nem sabemos se nós teríamos um Salvador. Mas a preservação, porque Deus prometeu a Abraão de fazer dele uma grande nação. E Jacó vem para o Egito com sua família, com seus 11 filhos. José já está lá. E eles então recebem ali José no poder. O faraó dá a terra de Gozem para eles. E eles vão lá. Uma família que entra com 80 e poucas pessoas, de repente forma um exército, uma grandeza. Porque era a nação que Deus queria criar, que Deus havia prometido para Abraão, era esta nação. Era este o sonho de José, quando diz que o sol e a lua se inclinavam sobre ele. É porque ele, José, seria o comandante, aquele que abriria as fronteiras para o crescimento desta grande nação. E essa grande nação, ela vai crescendo ao ponto de chegar um número que preocupa o faraó. José já não vive mais. E Deus tinha prometido a Abraão uma terra que manda leite e mel. Mas essa terra ainda não tinha sido conquistada. Essa terra precisava ser conquistada. E essa nação está lá escravizada. Parece que está tudo amarrado, não vai para frente. Mas é o plano de Deus. Nem sempre se executa quando nós queremos, mas Deus executa na hora que Ele quer. Até que chega o dia que Deus chama Moisés para ser o condutor do povo que vai para a terra prometida. Porque aquele plano não podia parar ali naquela escravidão. E Moisés vai conversar com o faraó, são 10 provas, são 10 experiências, são 10 atuações de Deus, até que o faraó é quebrantado e deixa Israel sair. Israel sai sob o comando de Moisés, auxiliado por Josué. Mas vem o primeiro obstáculo nesta saída da escravidão, que se assemelha muito com a minha vida e com a sua vida quando nós saímos lá do mundo.
Nós não saímos direto para a bênção, mas nós saímos direto para a aprovação. Israel sai. E a primeira prova de Israel é o mar. Como vamos atravessar isso com tanta gente, com criança, com bagagem, com animais, com criações? Como é que vamos fazer? Como é que vamos passar isso? Deus está nos tirando da escravidão e está nos jogando aonde? Parece que Deus não tinha plano, mas Deus tem plano, e o plano de Deus, ninguém pode impedir. O plano que Deus tem na tua vida, ninguém pode impedir. O plano que Deus tem na minha vida, ninguém vai impedir. Deus abre o mar. É um grande momento. Mas nossa vida não é feita só de um grande momento. Ela é feita de vários momentos. Nossa marcha para a eternidade, ela tem vários momentos. E talvez o que nós estamos passando hoje seja um deles. Para nos desanimar, para nos deixar distante. Fecham as portas dos nossos templos, não podemos nos reunir. Mas Deus abre canais como este canal para que a sua palavra seja manifestada ao seu povo. Agora, meus irmãos, viver um sonho, para viver ele, precisa preparar-se para realizá-lo. Israel tinha o sonho da terra prometida, mas tinha que se preparar para executá-lo. E essa preparação foi no trabalho forçado, foi lá sofrendo, foi lá sendo humilhado, foi lá lutando com as suas próprias forças para que eles dessem o primeiro passo. E o primeiro passo é a transição, é a saída, é o deixar, é o abandonar aquela circunstância que viviam e partir para dar mais um passo em direção à realização do sonho. Tudo começa com uma revelação através de sonho. Não é uma inspiração. O povo, quando clama a Deus, não é o seu clamor por algo que não tivesse dentro do conhecimento de Deus para aquele povo. E é aí que precisamos entender aonde começa a nossa caminhada quando nós saímos do mundo. Começa em deixarmos tudo para trás. E a primeira coisa é a fuga, é sair da cidade. E eles saem com as bênçãos forçadas do faraó, e com muito ouro doado pelos egípcios, porque não aguentavam mais o sofrimento com o Deus daquele povo. A primeira prova é a travessia do Mar Vermelho. Muitos achavam que tudo o que queriam já tinham conseguido, que era sair daquela escravidão. Mas eles só estavam no começo. Irmão, sua vida talvez ainda esteja no começo. Não é tudo.
Depois do mar, ainda resta o Jordão. Para chegarmos à terra prometida, temos que atravessar o Jordão. Sair do Egito para viver no deserto não tinha graça alguma. Tinha que chegar do outro lado do Jordão. Eu e você saímos do mundo para ficarmos sendo escravizados por ele aqui, não tem graça nenhuma. Ou nós deixamos o mundo, ou ficamos nele. Mas não podemos ficar no meio termo, parte no mundo e parte querendo chegar do outro lado do Jordão. Entre nós o sonho pode estar apenas um rio e não mais um mar. Porque aqueles que deixaram o mundo, eles dizem como poeta: o mundo de ilusão deixei, a cena de pecado e dor. Estou indo para o meu novo lar. Eu quero chegar do outro lado do Jordão. Não podemos viver à custa de uma única experiência. Não é só a aceitação, a experiência do dia que aceitei Jesus. Aquele calor que queimou o meu coração, que queima o teu coração quando você tem aquela decisão. Não é só esta experiência. Precisamos de mais experiência. E o maior desafio das nossas vidas não é o mar, mas o Jordão. É chegar ao céu. Nosso maior desafio é chegarmos até Deus. É partirmos daqui como criaturas que serviram a Deus nesta terra. Mas a libertação definitiva, ela só é concretizada quando os sonhos não são frustrados, quando o sonho de Deus não é frustrado. Não é uma frustração a nossa experiência. De maneira alguma, nós estamos caminhando. É adoção definitiva do sonho de Deus. Quando eles saem do Egito, Josué recebe de Deus uma autorização, uma autoridade, e diz: e ordenaram ao povo: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo levada pelos sacerdotes, levitas, partireis do vosso lugar e a seguirei. Nós saímos do Egito, atravessamos o mar para seguirmos a presença de Deus, a arca de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a nossa arca. E nós temos que seguir ela. Seguindo a arca não erraremos o caminho. Seguindo a arca, nós vamos em frente. Seguir a arca é ir em direção certa. A gente julga o empreendimento pelo lucro que pode gerar. O Jordão é uma porta e não uma muralha. O Jordão que você tem que passar é uma porta. E Jesus chamou essa porta de porta estreita.
E disse que não são muitos que vão entrar por ela. Por quê? Porque as pessoas querem a porta larga. O que devemos fazer para continuar perseguindo a nossa visão? Viva um sonho, mas prepare-se para realizar. Não é deixado pelo caminho. Existe uma condição dada por Josué lá. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Caminhar, seguir a arca, é o desafio da santificação, da aproximação de Deus. É nós procurarmos uma vida mudada, uma vida diferente. Como foi a mensagem de ontem, na live da Igreja Unida do Parque Sevilha. É mudança. Não é continuar a mesma coisa. Porque na presença de Deus, nesta caminhada, há delícias eternas e a proteção para eles durante a peregrinação foi a coluna de fogo e a nuvem que vinha sobre eles. Era Deus protegendo. Vá em frente, porque existe mais alguma coisa. O Mar Vermelho é a salvação. Você saiu do Egito para a salvação. Mas o Jordão é a santificação. Só quem quer atravessar o Jordão que se preocupa de santificar a sua vida. Não ficar no deserto. O roteiro da viagem inclui algumas coisas. Inclui paradas. A primeira é para receber a lei. A primeira na nossa conversão é para receber a palavra. Para aprender com a palavra. Para viver segundo a palavra. Para não deixar a palavra. Essa foi a recomendação da continuidade quando Moisés morre, Deus fala com Josué. Medita no livro desta lei de dia e de noite, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas anda segundo o que ela determina. E nós devemos andar segundo o que determina a palavra de Deus. Vamos lá. Por quê? Precisamos esperar até amanhã. Não poderia, no momento que Cristo nos salvou, levar para o céu? Não. Tem experiências para você aprender aqui. Tem aqueles momentos de amargura que você vai ter que passar com as pessoas. Paulo se preocupava com os falsos irmãos dentro da igreja. É lá que estão. É lá que estão aqueles que nos julgam, nos criticam, têm ciúmes, mentem a nosso respeito, inventam história. É lá que eles estão. Nós temos que ganhar experiência sem amargura no coração. Alguns crescem, mas não rapidamente.
O crescimento rápido é das árvores frágil, mole, não tem dureza. Um eucalipto, com 2 anos ele dá tora. Um pinho, ele demora 15 anos. Crente, quando cresce muito depressa, cai muito depressa. Mas aqueles que são forjados na fornalha do Espírito Santo, esses são crentes firmes. São crentes dispostos a passar as lutas, as dificuldades. Esperar em Deus, confiar em Deus. Quanto mais lenta for a travessia, mais longínqua será a realização do sonho. Sonho que se concretiza. Hoje se tem um evangelho de sonhos, mas são aspirações. São sonhos de monetário, mas não são sonhos de santificação. São sonhos de mentira, são ilusão. O sábio Salomão, que foi um dos homens mais ricos da sua época, diz que tudo era ilusão, tudo era vaidade. Paulo diz, se eu pensasse só nas coisas deste mundo, eu seria o mais miserável dos homens. Quando se pensa na questão de servir a Deus, de andar com Deus, de santificar a vida, sempre tem as dificuldades. Mas são elas que nos fazem ficar em têmpera, em sermos fortes, em não sermos crentes que se afastam com muita facilidade. A demora dependerá do lado do Jordão que você está. Perto ou longe? Você vai chegar lá. Lá. Quando você chegar lá perto, quando você estiver pronto, Deus certamente tem um lugar preparado para você na eternidade. Mas lembre-se, o sonho de Deus é revelação. O sonho do homem é aspiração. Ele pronto. Ele quer. Ele deseja. Eu quero. Mas às vezes, ou quase sempre no sonho do homem, não está Deus. Eu louvo a Deus. Segunda-feira eu faço 74 anos. Eu sirvo a Deus há quase 59 anos. Mas quando eu deixei o mundo e abracei Jesus. Tenho passado por muitas dificuldades, muitas perseguições, muitas injustiças, muita mentira, para tirar o direito daquilo que Deus me deu e daquilo que Deus me chamou. Mas eu estou para atravessar o Jordão.
Eu estou à margem dele. E o próximo passo que vou dar é a ordem de Deus de atravessá-lo. E lá do outro lado está o altar da adoração, que é o céu de glória. Eu quero, meu irmão, orar por você. Eu quero dizer para você que Deus me chamou para eu pregar a sua palavra. A primeira vez que eu subi ao púlpito para transmitir a palavra, um homem de Deus, que eu tenho o maior respeito por ele, chegou e disse-me: irmão Zé Carlos, Deus te dá o dom da palavra. Era uma pessoa extremamente introvertida, tinha vergonha de tudo. E eu quero honrar esse homem que teve essa revelação de Deus e me transmitiu. Pastor João Moreno Covos, um grande servo de Deus. Foi meu mestre, foi meu professor. Devo a Deus e muito à instrumentalidade dele. Honre aqueles que têm revelação de Deus, têm chamado de Deus, porque eles são coluna para a sua vida. Em nome de Jesus. Amado Deus, poderoso e santo Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, eu quero agradecer a ti, Senhor, pela rica oportunidade que eu tive nesta noite de transmitir a tua palavra. A palavra é tua, Senhor. A semente é do Senhor. O solo que ela vai cair, ou que ela caiu nesta noite, está diante de ti, está perante a tua face. Deus, o crescimento virá da tua graça, virá com a tua presença. Abençoe, meu Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a cada uma das pessoas que está me assistindo aqui nessa cidade, neste país, fora deste país, que o Senhor esteja visitando, nas suas dificuldades. Nós sabemos, Senhor, que muitas são as dificuldades pelas quais passam o teu povo neste momento. Alguns passam privações, alguns passam, Senhor, necessidade, mas o Senhor é supridor a todos eles. É o Senhor que conhece o coração de cada um. É o Senhor que está no coração de cada um dos teus filhos. O Senhor certamente ajudando, fortalecendo, dando visão, dando palavras, ó Deus bendito, divina, vindo da tua graça. Que o Senhor tem mensageiros de vários lugares do mundo, que o Senhor tem os céus, tem os anjos, tem o Espírito, e que Ele é que nos transmite a palavra que vem de ti. Pai Santo, em nome de Jesus, esteja abençoando a cada um dos meus irmãos nesta hora que estão ligados neste canal, e aqueles que porventura virão ligar noutra ocasião, já que eles estarão, Senhor, armazenados no Facebook e no YouTube. Senhor, concede a tua bênção, concede a tua graça a cada família, a cada vida, ó Deus, mesmo daqueles que estão hospitalizados, daqueles que têm pessoas sofrendo, doentes, com qualquer tipo de enfermidade, as tuas mãos poderosas poderão tocá-las neles, Senhor, nesta hora, e conceder a tua graça. E aqueles, Senhor, que estão caminhando, estão em rumo à Nova Jerusalém, ao encontro do Pai, ao encontro do Salvador, Senhor, dê-lhe graça, dê-lhe capacidade, dê-lhe força para que eles possam estar diante de ti, te adorando, te louvando, te bendizendo. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus, o meu Salvador, o nosso Salvador, que eu te peço, Senhor,
Ele está aí à tua direita, intercedendo por cada um de nós. É em nome dele que eu quero te glorificar e te agradecer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe. Até domingo, no culto da Igreja Unida, e até terça-feira, quando nós novamente estaremos aqui. Deus te guarde.